Boa noite, pessoal. Hoje, dia 27/9/2024, vamos iniciar a aula de número 32. Ou seja, hoje nós estamos iniciando a aula número 2 do módulo de gestão de desempenho. Vamos aguardar mais um minutinho até o pessoal entrar e a gente vai dar início à nossa aula. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda. E aí, gente, como é que tá o calor pra vocês aí? Que aqui a gente tá queimando na sombra. Aqui também não tá diferente não, viu, Priscila? Tá muito quente. Misericórdia, estava 40 graus. Nem o ar-condicionado onde eu trabalho já tá funcionando, mas que o trem tá feio. Misericórdia, e suja demais, né? Por conta desse muita foliagem, muita poeira, suja É, demais muita poeira. e aí não funciona mesmo do jeito que precisa não. Boa noite, Jennifer, seja bem-vinda. Eu acho que o pior é quando a gente não pode usar muito ar, que começa a doer a cabeça, o nariz, aí começa a atacar tudo, né? Aí desliga, aí você começa com calor de novo, aí liga, aí começa a doer tudo, aí você desliga, e fica nesse o dia inteiro. Ave Maria, saudade de É, uma chuva. quem tem rinite, sinusite, nossa, sofre demais nessa época. Já é ruim, já está muito ruim nessa época. Muito calor, muita sequidão, mormaço muito quente. Aí quem sofre de algum problema respiratório, fica pior ainda. Verdade. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Aqui em Santa Helena está muito quente também, gente. E pior assim, amanheceu com uma fumaça na cidade inteira. Muita fumaça, muita mesmo. Aí o sol estava saindo, ele estava até assim, vermelho. Misericórdia. Tá tendo muita queimada esse ano, né, gente? Nossa. Demais da conta. Só Deus mesmo para ter misericórdia, viu? Bom, pessoal, pegando aqui uma parte, né, do assunto lá que vocês ficaram com alguma dúvida referente aos cursos, felizmente, né, foi cancelado temporariamente, a gente não sabe o porquê nem quando volta. E na verdade eu fiquei sabendo porque vocês me falaram. Até então eu não estava sabendo, porque geralmente quando acontece isso, eles não avisam de imediato os professores. Às vezes eles vão fazer uma reunião, a gente vai ter uma reunião no sábado e provavelmente eles falarão sobre esse assunto no sábado com os professores. Então até então, né, eu não estava sabendo de nada. E ainda não estou, né? Tem alguma informação que vocês me passaram. Mas eu acredito, né, como eu disse para vocês, como a gente está aí praticamente chegando no final do contrato, há necessidade de renovar o contrato. Mas aí a empresa, né, o SET da UFG, ela tem um pouco de cautela. É lógico que a gente fica assim, puxa vida, por que que não fechou esse edital então, nem deixou isso para lá? Mas vamos pensar para o lado positivo. Boa noite, Marilza, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos olhar para o lado positivo. Imagine que a fundação estava tentando, né, encaixar esses cursos, porque a gente não bateu meta. A gente precisa bater meta, nossas metas estão baixas. No ano passado a gente formou um número muito expressivo de alunos, esse ano a gente não conseguiu ainda. E esses cursos seriam muito importantes para a fundação bater as metas que ela precisa. Porém, se ela fechou esses cursos temporariamente, sabendo que ela precisa bater meta, é porque foi muito necessário fazer isso, tá? Não foi algo planejado, não. Foi exatamente por conta de alguma necessidade extrema que ainda a gente não sabe.
né? Exatamente por conta dessa questão de renovação de contrato. A gente precisa ter cautela, né? Então, eu acredito que eles resolverão isso o mais rápido possível, né? E a gente vai entrar em contato com vocês e esses cursos vão fluir, tá bom? Então não percam a esperança, vamos continuar acreditando que vai dar certo, né? Nós temos uma instituição forte, muito bem organizada, e eu acredito que eles queriam muito que isso acontecesse, porque é bom para o Cotec, é bom para o Estado, é bom para vocês. Só que se não está acontecendo é porque existe um motivo muito grande aí pelo qual eles decidiram dar uma pausa temporariamente, tá, gente? Como eu disse a vocês, nós temos metas, nossas metas estão baixas. A gente cumpriu 50% da meta, então a gente precisava, a gente tem aí, teríamos, né, mais 3 meses para cumprir os outros 50% da meta. Então a gente já estava com umas 5 ou 6 turmas praticamente formadas, então a gente conseguiria alavancar bastante e pode ser que a gente conseguiria alcançar ao menos uns 90% da nossa meta. E a gente não vai conseguir por conta dessas turmas que ficaram em aberto. Então, acredito eu que é por um motivo aí muito nobre. Pode falar, Letícia. Professor, assim, a questão das metas, né, quer dizer que está tendo pouco aluno. Só que eu não entendo por quê, porque o peso que tem o certificado, quando você leva no lugar, igual, mesmo que eu não fui contratada aqui, né, por questão que eu não tenho um padrinho, mas você chega lá e o certificado é da UFG e do Cotec, então é muito importante, já tem mais valor do que um curso que a gente iria pagar, um valor expressivo. Aí eu vou te explicar por que que a gente não fechou meta. No início do ano, no ano passado, a gente teve os cursos online durante todo o ano. Então, a gente tinha curso online e presencial durante o ano todo. Esse ano, no início do ano, eles fecharam os cursos online e deixaram só os cursos presenciais. Eles tiveram um entendimento que eles queriam voltar para presencial e que queria que fosse presencial. Então, a gente ficou sem um curso online até agosto. Então, quando foi a partir de agosto que a gente conseguiu, eles conseguiram liberar novamente os cursos online e aí a gente conseguiu formar umas 20 turmas assim muito rápido. Então, foi exatamente por conta dessas decisões que eles tomaram que a gente não conseguiu cumprir meta, porque os cursos online é muito bom, a gente consegue alcançar muitas pessoas no estado todo, então ajuda muito no cumprimento das metas. Só que aí, como eles fecharam esses cursos aí por um período de mais ou menos 6 meses, isso atrapalhou muito a gente conseguir fechar as metas, porque aí a gente ficou só no presencial. Então, por exemplo, aqui eu tenho alunos que não são, por exemplo, de São Simão ou Santa Helena. Eu sei que tem, só que eu não me lembro. Se você pudesse manifestar, se eu não me engano, o Carlos é de Jaraguá. Então eu já não encaixava nesse projeto. Eu sou de Cristalina. Cristalina, pronto, a Priscila também já não entraria nessa turma, entenderam? E muitos outros, tem muitos outros, eu sei que tem, eu não me recordo agora de cabeça, mas eu sei que tem muitos outros que não fazem parte, né, dessa região, que seria São Simão ou Santa Helena, ou Rio Eu Verde. sou de Bom Jesus. Pronto, já não entraria também. Entenderam? Por que que a gente, quando tem uns cursos online, a gente consegue cumprir as metas? Porque a gente consegue alunos no estado inteiro. Né? E eu tinha muitos alunos que eram fidedignos comigo no ano passado, como eu disse a vocês, lá de Aragarças. Eu tinha aluno em Acreúna, eu tinha aluno em Pontalina, e Goiânia. Então a gente tem alunos espalhados aí no estado inteiro. E quando tem um curso online, eu consigo trazer todos para a minha sala de aula. Quando sai do online e vai para o presencial, eu perco esses alunos, porque a gente não consegue agregar esses alunos. E esse é um dos motivos pelos quais as nossas metas não foram batidas esse ano. E a gente estava agora muito animado para conseguir, né? Porque era muito importante para a instituição. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Se eles decidiram dar uma pausa, é porque algo muito importante aconteceu.
porque assim era do interesse da instituição que vocês fizessem um curso, porque vocês entrariam para a meta e a gente possivelmente não iria bater, mas a gente ia ficar bem próximo ali, né, do que a gente conseguiu no ano passado, né, da quantidade de aluno que a gente conseguiu ano passado. Mas vamos crer que isso vai passar, né, muito em breve mesmo. As coisas voltam à normalidade e a gente consegue ministrar esse curso para vocês. E eu vou esperar cada um de vocês para que a gente possa passar mais uns tempos aqui juntos. Bom, pessoal, não fiquem chateados, né? Eu peço perdão a vocês, peço perdão em nome da instituição, né? Nos perdoe por essa dificuldade que a gente está passando aí, né? Nos perdoe. E assim, nós vamos fazer tudo para que as coisas voltem aí às normalidades, para que a gente possa ministrar os cursos para vocês. Bom, vamos continuar falando, né, de gestão de desempenho. Vamos aí para mais uma aula. Vou apresentar a minha tela aqui para vocês, para a gente dar continuidade aqui na nossa aula. Está acontecendo um comício aqui perto da minha casa. O pessoal está muito animado ali, viu, gente? Então, se vocês escutarem algum barulho, não é intencional, tá? Até eu tô sofrendo com barulho aqui. Então, vamos aqui dar continuidade nesse conteúdo que é tão importante e veio, né, para poder complementar aquilo que nós já estudamos lá atrás, quando nós falamos sobre recrutamento e seleção, quando nós falamos sobre a cultura organizacional da empresa. Aí a gente vem falar agora sobre a gestão de desempenho, porque todo profissional ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, ele precisa se destacar. O profissional que não desenvolve, não destaca, ele não cresce, ele fica paralisado. Então você precisa desenvolver, você precisa se destacar e você precisa crescer. Se isso não acontece, a pessoa fica assim pequeno, né? Vira uma pequenez, e a pequenez ela não é boa para o ser humano, né? Quando a gente fica muito tempo num lugar só, sem crescer, sem desenvolver, isso significa que pode ter algum problema de saúde afetando a vida da pessoa, e isso é muito sério, né? Já observaram uma criança que não cresce, não desenvolve? Ele fica ali pequeno, né? Às vezes desenvolve a massa muscular, mas a mente fica pequena, não desenvolve, demora, fica paralisado. Tem um problema de saúde, tem algum problema afetando a saúde dele para que ele não se desenvolva. Nós nascemos para desenvolver, nós nascemos para crescer, nós nascemos para evoluir, nós nascemos para desenvolver, né? Então a gente nasce, depois a gente cresce, depois a gente morre. É normal, isso é o fluxo normal da vida. Então você precisa nascer, você precisa crescer, construir família, desenvolver e no final a gente vai morrer. Mas existe um processo e esse processo tem que andar. Dentro da empresa não é diferente. Você entra numa empresa, você não pode ter um pensamento aniquilado. Não, vou entrar aqui e vou ficar aqui o resto da minha vida fazendo essa função. Não, você tem que pensar diferente. Você tem que pensar, não, eu vou entrar, vou desenvolver, vou crescer dentro desse negócio e daqui uns dias eu vou ser um gerente ou um supervisor dentro desse negócio. Você tem que pensar grande, você tem que pensar em crescer, você tem que sonhar. Você não pode ficar ali pequeno toda a vida, né? Isso vai fazer com que você entristeça e vai chegar ao ponto que você não vai conseguir mais trabalhar nesse lugar.
você vai querer sair, você vai querer ir para outro lugar. Mas se você tem o pensamento de ficar paralisado no tempo, com as coisas, isso é muito ruim, isso vai trazer frustração. Porque é muito bom quando a gente cresce, né? E às vezes a gente vê outras pessoas crescendo e a gente fala assim, puxa vida, né? Por que que aquele cresceu e eu não cresci? De repente o problema não está nas oportunidades, né? De repente o problema está em nós mesmos, porque nós decidimos ficar paralisados, nós não queremos crescer. Então as oportunidades surgem, aí por medo eu não aceito a oportunidade, né? Às vezes por estar acomodado eu não aceito a oportunidade, né? Então desafios virão, oportunidades virão. Você está pronto, preparado para assumir essa responsabilidade, para abraçar essa responsabilidade, para poder crescer, desenvolver? Eu conheço pessoas que entrou numa determinada empresa para fazer a limpeza no pátio da empresa. Então o cara pegava uma pá, uma vassoura e fazia a limpeza no pátio. E um dia ele estava lá próximo de uma máquina e o cara estava operando a máquina e tal. Falou para ele, você quer aprender? Ele já tinha feito o trabalho de jardinagem, já tinha terminado. E ele falou assim, quero. Não, então vem cá, vou te ensinar. O cara estava fazendo manutenção na máquina e aproveitou para dar umas aulas para ele. E o cara da máquina observou que ele tinha talento, que ele era muito inteligente. E o cara da máquina começou a dar oportunidade para ele fazer algumas manobras, para ele ir fazendo algum serviço básico, e ele foi aprendendo aquele negócio. De repente, o supervisor precisava, né, de uma pessoa para trabalhar numa máquina. E o operador indicou ele, falou, não, aquele cara lá, ele tem condição. E aí o gerente da empresa foi lá e falou para ele, você tem condição de operar essa máquina? Sobe na máquina, faz um trabalho aí, deixa eu ver se você consegue mesmo. Deu oportunidade para ele, ele foi lá, subiu na máquina, fez o trabalho e foi promovido. Ele era o jardineiro, foi promovido, né, operador de máquina. Então, tipo, ele ganhava um salário lá de R$ 1.800, salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo, e de repente o salário dele foi para R$ 3.500, R$ 4.000 por mês. Então, assim, foi muito bom para ele. Aproveitou a oportunidade, né? Ele tinha visão de crescimento. Ficava ali fazendo o serviço dele, observando e buscando uma oportunidade. Cresceu dentro da empresa. Hoje ele é operador de máquina. A empresa deu uns cursos para ele, porque ele ainda não tinha curso, ele tinha muita força de vontade, já sabia ali fazer alguns movimentos, muito inteligente, dedicado. E aí ele foi e fez os cursos, aperfeiçoou aquilo que ele já sabia fazer e virou um operador de máquina. Então, pessoal, a oportunidade vem para todos nós, mas e nós queremos crescer? Né? A gestão de desempenho vai nos mostrar muito sobre isso, né? Sobre essas oportunidades, sobre o nosso desejo de crescer. Então vamos aqui. Gestão de desempenho. A gestão de desempenho é uma das principais ferramentas utilizadas para a empresa para promover talento entre seus colaboradores. O objetivo é melhorar o resultado da equipe, motivar os funcionários a aprimorar o seu conjunto de competências. Então, um dos objetivos principais, né, promover o talento entre os seus colaboradores. Os colaboradores têm talentos, todos têm um talento diferente, todos nós temos algum talento, né? Todos nós somos desprovidos de uma inteligência onde nós temos facilidade com alguma coisa. Eu não vou dizer que nós somos bons em tudo, porque eu estaria mentindo, nós não somos. Tem algumas coisas que nós não somos bons, mas tem algumas coisas que nós somos excepcionais. Nós somos muito bons naquilo que fazemos. Né? Um exemplo, por exemplo, você fala assim, não, eu sou uma boa cozinheira. A minha comida é de tirar o chapéu. E a gente precisa compreender esse talento que nós temos. A gente precisa entender que nós temos um talento. A gente precisa reconhecer o talento que nós temos. Às vezes as pessoas não reconhecem o seu talento, mas de repente você tem a oportunidade de mostrar que você tem, vai lá e fala, não, eu tenho talento, né? E eu posso mostrar. Aqui, ó, eu sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer isso, com muita facilidade. Né? E vai lá e faz.
Então, as oportunidades, elas vão surgindo. Agora, se você está dentro de uma empresa que tem uma boa gestão de talento, uma boa gestão de desempenho, eles vão te encontrar, eles vão te observar, eles vão te encontrar e eles vão te promover. Mas nem sempre as empresas estão com pessoas interessadas 100% em encontrar talentos. Às vezes, os talentos que a gente tem são talentos promovidos por amizade, são talentos promovidos por parentesco, são talentos promovidos por interesses. Então, assim, acontece demais, tá, gente? Acontece muito. Acredito eu que vocês já foram, que vocês já perderam oportunidades que eram suas porque tinha um queridinho, né, um parente ou um amigo próximo ou um puxa-saco muito forte lá que acabou tomando seu lugar. Tenho certeza que vocês já passaram por isso, né? Isso pode acontecer? Pode. Por que não? São seres humanos, né? São pessoas, sujeito às paixões desse mundo. Então pode acontecer. Não deveria acontecer, mas pode acontecer. Por isso que em algumas empresas, alguns locais de trabalho acaba não funcionando muito bem. Às vezes nós temos alguns gargalos dentro da empresa exatamente por conta dessas parcerias, né, dessas amizades, como é que a gente pode falar, dessas rodinhas, dessas panelinhas. Então a empresa acaba sendo prejudicada por conta disso aí, certo? Mas como existe também hoje muitas auditorias dentro da empresa para saber por que não está saindo, por que o serviço não está crescendo, principalmente em empresa grande. A empresa grande é fácil da gente pegar isso. Por quê? Por exemplo, eu tenho um auxiliar administrativo que trabalha na exportação de notas. E na empresa A, esse colaborador faz o serviço dele com excelência e a gente não tem carga em atraso. Na empresa B, nós temos um colaborador que não está fazendo o trabalho com excelência e tem cargas em atraso, né? Está atrasando carga, tem caminhão parado. E aí você fala, peraí, a gente faz uma comparação entre um e a outra. Por que que lá na empresa A está funcionando e na empresa B não está funcionando? Tem alguma coisa errada. Então a empresa, quando ela é grande, que ela tem departamentos duplicados, a gente consegue descobrir essas coisas. E aí o que que a gente faz? A gente faz uma supervisão para saber o que está acontecendo. Por que o fluxo não está andando? Por que as coisas não estão acontecendo? E a gente consegue fazer isso também através da gestão de desempenho. A gente vai lá e faz uma pesquisa de desempenho com esse colaborador da empresa B, para a gente saber o que esse colaborador está passando, qual é a dificuldade desse colaborador, porque o serviço dele está em atraso. Então a gente vai fazer uma pesquisa com ele, para a gente poder trazer um feedback para ele e dizer para ele, olha, você precisa se adequar. Então você está errando nisso, nisso e nisso e nisso. Então a gente pode fazer uma comparação, a gente pode fazer uma pesquisa com a empresa A e pode fazer uma pesquisa com a empresa B. Na verdade, assim, é a mesma empresa, mas nos departamentos, o departamento A e departamento B, só para vocês entenderem. E aí a gente faz uma comparação com os departamentos para ver onde que está o erro, por que está tendo o gargalo, onde que pode ser melhorado. A gente traz um feedback para aquele colaborador e dá um tempo para ele se adaptar às novas normativas pré-estabelecidas. Então a gente vai dar alguns conselhos, a gente vai falar para ele o que ele precisa fazer para poder dar certo, né? E a gente dá um tempo, a gente vai lá, aconselha e tal, ensina e dá um tempo. Para que serve esse tempo? Para ele se adequar, para ele começar a fazer o que realmente precisa ser feito para que ele consiga eliminar esse gargalo, ou seja, para que não tenha nenhum caminhão ali paralisado na exportação, na parte de expedição. Bom, vamos aqui mais à frente. A importância dessa ferramenta reside na possibilidade de identificar e reter talentos. Quando a gente faz, né, uma análise ou uma pesquisa de gestão de desempenho dentro de uma empresa, a gente consegue descobrir muitos talentos.
A gente consegue identificar muitas pessoas que são qualificadas. E se a gente não fizer essas pesquisas, né, a gente não consegue descobrir. Ao mesmo tempo que se melhora a comunicação no interior da organização e o desenvolvimento dos colaboradores, permitindo-lhes uma formação constante e estabelecendo metas objetivas. Agora você sabe exatamente o que é uma gestão de desempenho, certo? Consegue dizer quais são as suas principais características e aplicações? Sabe diferenciá-la de avaliação de desempenho e gestão de talentos? Pode enumerar os seus objetivos específicos? Fica tranquilo, a gente vai aprender tudo isso aqui, tá, gente? Lógico que vocês ainda não sabem diferenciar, mas eu vou ensinar vocês. Bom, o que é a gestão de desempenho? Gestão de desempenho ou gestão de performance é o processo contínuo de feedback e comunicação entre os gestores e os seus funcionários para garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização. A gestão não precisa necessariamente ser concentrada na organização como um todo. Pode realizar a sua função focando no desempenho de um departamento ou de um funcionário, ou então nos processos em vigor para gerenciar tarefas específicas, mas ao final todos os elementos devem estar alinhados ao objetivo maior da organização. Como o conceito de gestão de desempenho evoluiu, desde que apareceu pela primeira vez como um conceito, o que antes era um processo anual agora está em transição para o gerenciamento contínuo, sempre atualizando e integrando as outras ações. O objetivo é garantir que os funcionários tenham um desempenho eficiente ao longo do ano e assim consigam resolver qualquer problema que possa afetar negativamente o seu desempenho. Então, quando a gente fala da gestão de desempenho, a gente está falando daquele processo contínuo de feedbacks. Ou seja, quando eu, supervisor, identifico que há um problema, né, ou que há algo que o colaborador não está conseguindo desenvolver, a gente vai conversar. Então a gente vai pontuando, né, alguns pontos importantes. A gente vai colocando alguns pontos importantes no papel. A gente vai fazer um mapeamento dessas informações, porque isso vai ficar no sistema guardado. Porque todas as vezes que eu conversar com esse colaborador, eu vou descrever. É como se você tivesse indo ao médico. Quando você vai ao médico, o médico vai escrever ali no seu prontuário a consulta, tudo que você falou para ele, quais foram os medicamentos que ele te passou, e depois quando você vai no retorno, ele vai escrever qual foi o efeito desse medicamento, se deu certo, se não deu certo. Então ele vai escrevendo ali tudo no seu prontuário. Ou seja, um médico conhece a sua vida através do prontuário. Se mudarmos o médico que te atende, um novo médico vai chegar, vai olhar para o seu prontuário e ele vai conhecer toda a sua vida através do seu prontuário. Na empresa não é diferente. Quando a gente fala de gestão de desempenho, essa forma de feedback contínuo, essa forma de pegar, de coletar essas informações, colocar em um formulário guardado, porque toda vez que a gente conversar com o colaborador, eu não vou ficar chamando, por exemplo, o colaborador para resolver o mesmo problema durante todo o ano. Não, nós vamos resolver algum tipo de situação que a gente precisa resolver, então o supervisor ele vai passar as informações para o colaborador do que precisa ser feito, das coisas que não está sendo feito corretamente. Imagina que o colaborador está chegando atrasado. Então o supervisor conversa com ele e fala para ele, olha, você não pode chegar atrasado porque você prejudica os seus amigos,
Por que que você chegou atrasado? E aí o supervisor vai colocando aquilo ali no prontuário. Seja um supervisor, seja um gerente, seja um superior, né, o primeiro ali da hierarquia, seja um coordenador. Então ele vai colocar no prontuário, não, o colaborador chegou atrasado no dia 25/9, no dia 27/9 de 2024, ele justificou que perdeu o ônibus, ele justificou que dormiu demais, o celular dele não despertou e vai colocando aquilo no prontuário dele. Beleza, vai ficar guardado, armazenado, aí ele vai orientar. Você não pode fazer isso porque isso prejudica os seus amigos e vai anotar no prontuário tudo que foi falado. Beleza? Aquele colaborador nunca mais chegou atrasado. Então significa que o seu superior nunca mais vai conversar com ele? Não, tá errado. Ele vai conversar com ele. Daqui 30 dias, se ele não faltou mais, se ele não chegou atrasado, eu vou chamar ele novamente. Aí eu vou conversar com ele. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu te chamei aqui hoje para te parabenizar, porque você está fazendo um excelente trabalho, né? Você melhorou, você cresceu, você desenvolveu. Eu percebi que você é um novo colaborador, né? A nossa conversa foi muito boa e você atendeu a empresa, atendeu ali as necessidades da empresa, né? Você reconheceu o conselho que foi muito bom para você. Então, assim, eu chamei aqui hoje para te dar os parabéns e dizer para você que a empresa tem orgulho de você. Beleza, o cara já vai sair dali feliz da vida. E isso vai acontecer durante todo o ano. Então, durante todo o ano, a gente vai conversar com os colaboradores. A gente vai passar a saber o que precisa melhorar, o que precisa ser feito, né? O que o colaborador, qual é a necessidade desses colaboradores. E assim a gente vai fazendo o quê? A gente vai tratando, né? A gente vai fazendo, cumprindo com a gestão de desempenho. Imagina que eu começo no início do ano com 10 colaboradores chegando atrasado. Quando chego no final do ano, através dessa gestão de desempenho, eu não tenho nenhum colaborador chegando atrasado. E os 10 que chegavam já não chegam mais. Ou seja, nós evoluímos, nós crescemos. Então nós amadurecemos. Os colaboradores cresceram, amadureceram. Por isso que é importante essa gestão de desempenho, esse acompanhamento, né, do colaborador. Dessa forma, é possível perceber que nos dias atuais a automação cumpre um papel importantíssimo na gestão. E muitos dos processos envolvidos podem ser otimizados para que o desempenho dos colaboradores ou dos funcionários seja gerenciado estrategicamente. Mergulhando mais profundamente no significado. Entendidos os conceitos, é legal que você tenha conhecimento também de algumas definições mais técnicas, mais usadas em estudos e grandes obras da área. Os estudiosos Bitsi, Correy e M.C. Devitt, 1997, definem gestão de desempenho como um processo pelo qual a empresa gerencia seu desempenho de acordo com suas estratégias e objetivos corporativos e funcionais. Ou seja, quando a empresa não tem esse gerenciamento de desempenho, né, essa parte estratégica, essa parte objetiva, corporativa, ela peca muito, ela erra muito, porque ela não tem. A gente vê muitos colaboradores dentro da empresa meio que perdido, né, fazendo algumas coisas erradas e sem saber que está errado. Então, quando a gente tem essa gestão mais focada, mais alinhada, ela se preocupa com os colaboradores. Onde está cada colaborador? Tipo, o João tem que estar na linha 3. Só um exemplo, o João deve estar na linha 3, né, na linha 3 das 12 horas às 18 horas. Então, o João tem que estar na linha 3 das 12 horas às 18 horas. De repente, eu vou na linha 3 e o João não está lá.
Aí já vem a preocupação. Cadê o João? O João tem que estar na linha 3. A linha 3 está sozinha? Quem que está na linha 3? Ah, o Marcos. O Marcos está na linha 3. Só exemplo, viu, gente? O Marcos está na linha 3. Mas cadê o João? Ah, o João está por aí, dando um passeio, descansando. Tá errado. Por que o João está fazendo isso? Uai, não sei. Mas será que o João sabe? Não, eu também acho que ele não sabe, não. Está faltando gestão de desempenho, está faltando orientação, está faltando treinamento. Vamos atrás do João. João, o que está acontecendo? Senta aí. Ó, João, você tem que estar na linha 3, das 12 às 18 horas. Estamos entendidos? Vou te visitar lá, tá bom? Não pode sair de lá, João. O que você está fazendo fora de sua área de trabalho, João? Ó, João, fica quieto lá, tá? Não pode não. Ah, o João, não, eu dei uma saidinha, eu pensei que podia, porque estava de boa lá, a linha estava parada mesmo. Eu pensei que podia sair de lá. Tá, João, mas e quando a linha começar a funcionar? Você não tá, se você vai estar lá, João. Preciso você estar lá. Então não pode sair de lá. Então, são orientações que vão sendo passadas para quê? Para melhorar o colaborador. Para desempenhar no colaborador algumas funções, né, que ele precisa executar no seu dia a dia. E ele tem que estar bem ciente disso. Segundo os autores, o objetivo desse processo é fornecer um sistema de controle integrado, em que as estratégias corporativas e funcionais são implantadas em todos os processos de negócio, atividades, tarefas e pessoas. E o feedback é obtido por meio do sistema de avaliação de desempenho para permitir adequadas decisões de gestão. O objetivo final desse processo é melhorar o desempenho da empresa. Uma definição que gostamos de usar foi formulada por Hermann Agnis, 2009, um dos maiores estudiosos da psicologia organizacional. A gestão de desempenho é um processo contínuo de identificação e mensuração e desenvolvimento do desempenho de indivíduos e time. Então é bem complexo, né? Gestão de desempenho aí vem um processo contínuo, ou seja, ele não para, né? É um processo que deve ser feito todos os dias de identificação, mensuração, desenvolvimento do desempenho de indivíduos do time. Então é bem complexo, mas se a gente for parar um pouco para a gente tentar analisar, então a gente está falando de um movimento que tem que acontecer todos os dias dentro da empresa. Um movimento de mensuração e desenvolvimento do desempenho. Como que o meu desempenho está dentro do meu dia a dia na empresa? Como que está, eu estou produzindo bem, está desempenhando bem a minha função, eu estou conseguindo fazer o que deve ser feito, estou fazendo com excelência. A gente vai fazendo essas perguntas. Então a gente vai chegar em cada colaborador e a gente vai perguntar: como que está? Tudo bem? Tudo bem. Como está desempenhando a função? Tá bom. Você está conseguindo fazer? Está tendo dificuldade em alguma parte do processo? Não, está tudo bem, estou conseguindo. Tem pessoas que ficam num determinado local de trabalho e passa às vezes 2 anos naquele local de trabalho e existe parte da função que deveria ter sido feita e não é. De repente vem uma auditoria e a auditoria descobre, né, que aquele colaborador já está há 2 anos naquele lugar de trabalho sem fazer algo que deveria ter sido feito. Isso causa um problemão para a empresa, né? Aí a gente tem que estar atento a essas coisas. Principalmente quem está na linha de frente, quem já conhece bem o sistema, quem já conhece o trabalho, quem já conhece, já desempenha aquela função, tem que estar atento a essas coisas. E é sempre importante a gente fazer uma vistoria para saber se tudo está sendo feito.
Eu mesmo, particularmente, de vez em quando eu gosto de vistoriar o meu próprio trabalho. Então, faço o trabalho, eu falo, não, agora eu vou fazer uma vistoria para saber se está tudo certo. Aí eu vou lá, faço uma vistoria geral e de vez em quando eu encontro erros. Eu falo, não é possível, né? Como que está errado esse negócio aqui se eu fiz isso aqui com tanta dedicação, se eu prestei atenção, se eu fiz isso aqui com o maior cuidado, como que está errado? Aí eu olho para mim mesmo e falo, cara, você tem que aprender a observar mais. Tipo assim, eu fico danando comigo mesmo, né? Tem que aprender a observar mais. Então, assim, é algo que eu cobro isso de mim o tempo todo. Eu observo, vejo se está tudo nas normalidades e cobro de mim mesmo quando eu estou errando em alguma coisa. Eu faço a frequência de vocês todos os dias. No último dia de aula, quando a gente vai encerrar o módulo, eu abro a frequência de vocês um por um, de todos os dias, para saber se está certo. Se a frequência foi lançada certa, se não ficou alguma falta, porque são 4 aulas todos os dias. Então, imagina, são 40 aulas por mês. Então, por mês não, por módulo. Então, eu preciso abrir todas essas aulas e verificar se está tudo certinho. Então, eu faço isso. E de vez em quando eu ainda encontro falta para aluno que deveria estar presente e às vezes eu encontro presença para aluno que faltou. Aí eu falo, olha só, como é que pode, cara? Você não prestou atenção nisso aqui não? Então eu faço uma correção antes de encaminhar para a minha coordenadora, porque eu sei que ela vai fazer, né? E se eu não fizer, ela vai fazer. Quando ela fizer e ver que está errado, ela vai entrar em contato comigo e vai mandar eu consertar. Então, para que isso não aconteça, eu já sou precavido, eu já vou lá e faço uma varredura geral para saber se está tudo certo. Aí eu encaminho para ela. Eu não tenho problema com a parte de coordenação, não tenho problema com erro, porque eu já fiz uma vistoria antes. Então é muito importante. Mas às vezes, quando a gente trabalha numa empresa, igual eu aqui, eu fico meio isolado aqui em São Simão, gente. O pessoal fica lá em Santa Helena, eu fico aqui em São Simão, então eu fico meio isolado. Se tivesse alguém aqui próximo, eu poderia pedir para fazer uma vistoria, mas como não tem, aí eu mesmo nem preciso fazer. E na empresa nós temos as pessoas que são responsáveis para fazer esse alinhamento. Então a pessoa vai fazer essa pesquisa, né, com os colaboradores para saber como que está a função, como que está o serviço, como que está desempenhando, se está indo bem, se está tendo dificuldade, para a empresa poder ajudar essa pessoa, tá? A gente não vai fazer uma análise do colaborador para poder massacrá-lo, para poder mandar embora, ou para poder tirar ele da função. Não, não é isso. A gestão de desempenho ela é para ajudar o colaborador. Ela veio para somar, para ajudar para que esse colaborador possa crescer, possa ser melhor a cada dia. Podemos citar um brasileiro também, já que temos grandes nomes na área, Vicente Falcone define gestão simplesmente como resolução de problemas. Olha que incrível, né? Resolver os problemas. Imagina que o colaborador está sofrendo, desenvolvendo algum tipo de função e às vezes ele até precisa de ajuda, né? Às vezes ele está com uma sobrecarga e se alguém não for lá para descobrir isso, às vezes ele vai ficar sofrendo essa sobrecarga, fazendo serviço que talvez 2 ou 3 pessoas deveriam estar fazendo, e ele não vai falar nada. Então, quando a gente faz essa gestão, a gente consegue identificar esses problemas, a gente consegue resolver esses problemas, né? Às vezes existem pessoas que estão fazendo muito pouco, né? Fica com muito tempo ocioso, a gente consegue descobrir também, a gente consegue detectar essas pessoas. E na empresa privada não funciona como, por exemplo, funciona dentro de estatais, né? De empresas, ou de estatais não, de governos, de empresas governamentais, que seriam Estado, governo federal, governo estadual e prefeituras. Então, sempre nesses lugares a gente vai ver pessoas com tempo ocioso, né? Pessoas que trabalham pouco, né? E fica ali um tempo muito grande ocioso. Mas nas empresas privadas isso não acontece. Se a pessoa está com um tempinho ocioso, a empresa vai colocar ele para fazer outra coisa,
Porque se você tem um colaborador que você paga ele todos os meses e ele está com tempo ocioso, significa que você está jogando dinheiro fora. Porque se ele está com tempo ocioso, você vai pagar ele do mesmo jeito no final do mês. Então ele poderia estar ajudando outro colaborador que possivelmente pode estar sufocado de trabalho. Então a gente faz o quê? Remanejamento de trabalho. E a gente descobre isso como? Gestão de desempenho. Pesquisa, né? Senão a gente não vai descobrir. Portanto, no fim das contas, podemos resumir todo o conceito a seguir. Só um minutinho, gente. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Elisângela. Boa noite, Elisângela. Seja bem-vinda. Nossa, professora, eu já atrasei demais. Tinha apresentação de primavera na escola que eu trabalho. Tô conseguindo entrar agora. Então foi muito bom lá. Ó, deve ter sido uma festa. Foi, tinha flor para todo lado. É muito bom. Deve que tava um cheiro muito bom. Perfume das rosas. Verdade, foi muito legal. Tudo bem, Elisângela. Portanto, no fim das contas, podemos resumir todo o conceito à seguinte afirmação: gerenciar e medir e melhorar continuamente. Medir e melhorar, medir e melhorar, medir e melhorar. Medir e melhorar, né? No início eu falei para vocês que a gente precisa melhorar todos os dias. A gente tem que crescer como pessoa todos os dias. A gente tem que crescer como ser humano melhor todos os dias. Na empresa a gente tem que crescer como profissional todos os dias. Não é eu ficar lá, aquele negócio todo dia fazendo a mesma coisa, aquela mesmice, aquela coisa. E eu não procurar melhorar, crescer, desenvolver, fazer algo diferente. Então a gente precisa crescer, gente. A gente precisa desenvolver. Vocês já viram uma criança quando ela nasce? A agonia que ela tem, aquela vontade de levantar, ela gira na cama para um lado e para o outro. Ela quer levantar e de repente ela consegue levantar. Aquilo para ela é uma conquista. Ela fica sorridente, feliz. De repente ela começa a querer caminhar, ela vai engateando, ela corre engateando, ela machuca os joelhinhos, mas ela quer andar, ela olha para as pessoas andando, ela quer andar. De repente ela dá 2 passinhos, ela já quer correr, ela faz assim, naquela loucura querendo correr. Porque é o anseio por crescimento. A gente não pode parar, esse negócio não pode parar. A gente tem que continuar desejando crescer, 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 amadurecer, ser melhor a cada dia. Né? Porque, querendo ou não, essa máquina chamada ser humano, ela vai crescendo com muitos defeitos, com muitos problemas. A sociedade, o meio, a cultura em que nós vivemos faz com que nós aprendemos muitas coisas erradas. E a gente sofre muito com isso, porque depois que a gente entende que é errado, a gente precisa mudar isso. E mudar é muito difícil. Melhorar uma coisa que bagunçou é muito difícil. Então, assim, é um sofrimento. Aí a gente vai, né, sofre daqui, sofre dali, sofre um arranhão de cá, um arranhão de lá. Mas a gente a gente não pode conformar com esse ser humano pequeno, né, que a gente às vezes vai se tornando com as pressões que nós sofremos no desenvolvimento ao longo da nossa vida. Então, a gente vai crescendo, a gente encontra com amigos, pessoas que não têm a mesma cultura, que são diferentes e com ideias diferentes. A gente aprende coisas que não deveria ter aprendido, às vezes faz coisas que não deveria ter feito, por conta da influência e do meio em que nós vivemos. Mas aí chega um tempo em que a gente tem aquele raciocínio mais lógico, ou que a gente começa a ter um pensamento diferente, e a gente fala, cara, isso aqui tá errado, precisa mudar, eu tenho que mudar esse negócio, mas aí dói, é difícil, né, porque acostumou a fazer errado, e aí na hora de fazer diferente, a gente sofre, né? E eu não vou longe não,
Às vezes a gente aprende até um tipo de alimentação. Por exemplo, a minha esposa, quando a gente casou, a comida dela era bem salgada. Não era temperada, era salgada, ela colocava bastante sal. E eu sempre, com a minha mãe, com a minha família, eu comia quase que sem sal, porque aos 14 anos eu trabalhei bastante. Meu pai tinha uma caminhonete, a gente tinha uma linha de leite. Então eu puxava leite com 14 anos, eu ficava rodando o mundo puxando leite. E eu estressava muito com aquela caminhonete, com aquela linha de leite, e aí eu estava tendo pressão alta, minha pressão estava 14/9, eu tinha 14 anos. Então eu estava subindo muita pressão. Aí eu tive que beber remédio algum tempo para controlar a pressão, e o médico recomendou para não comer comida salgada. E o tempo passou, parei de beber remédio, foi mais ou menos uns 6 meses, aí a pressão normalizou, nunca mais tive problema com pressão. E quando eu casei com minha esposa, ela fazia comida salgada. E aquilo eu comecei a ter pressão alta, minha pressão começou a alterar. E aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses para ter coragem de falar para ela maneirar no sal. 6 meses passando mal, comendo aquela comida e com medo de falar aquilo e ter problema e tal. E aquela coisa, 6 meses depois eu falei, olha, a gente precisa conversar. Sério, eu tô tendo um problema aí sério, minha pressão tá subindo por conta da comida. A sua comida é uma delícia, mas está um pouquinho puxada no sal. E aí para ela fazer essa mudança, né? Porque é uma mudança de cultura, e ela aprendeu isso desde criança. Então assim, ela me olhou assim com um olhar tipo, eu vou te enforcar, mas aí eu acho que a gente estava novo de casado ainda. Ela pensou, não, vou deixar sobreviver mais um pouco, né? Brincadeira, gente, mas a mulher não gosta, né? A mulher, ela quer que a comida dela seja elogiada, e eu não tiro a sua razão hora nenhuma, né? Tanto é que eu elogio muito a comida da minha esposa. E aí ela maneirou, né? Ela começou a fazer uma comida temperada. Ela tirou o sal, começou a fazer comida temperada, e eis-me aqui, né? Nós já temos 18 anos de casado e eu não morri. Então, sinal que melhorou. Mas não é fácil, gente. A pessoa acostuma. É um costume, é cultura. E o sal, ele faz mal para qualquer pessoa, não é só para quem é hipertenso ou para quem tem a tendência de ser hipertenso. O sal, ele é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, evitar o sal significa que você vai viver mais. Então, pessoal, a gente precisa melhorar, né? A gente precisa medir o nosso comportamento para que a gente consiga melhorar. E a gente mede o nosso comportamento e a gente faz algumas anotações. E aí eu tenho o costume de fazer isso. Todos os anos, final de ano mais ou menos, eu costumo fazer algumas ponderações ou algumas anotações de coisas que eu preciso melhorar, né? E aí eu vou buscando algumas formas de melhorar isso em mim. E quando chega mais ou menos no final do ano de novo, eu vou pontuando, não, isso aqui eu consegui, isso aqui eu consegui, isso aqui eu não consegui. Então eu vou lutar para melhorar isso aqui em mim. Seja na questão profissional, na questão familiar, na religião. Então, sim, são várias questões que eu venho pontuando em minha vida. Porque eu preciso crescer, né? Eu preciso melhorar, nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar. Nós vivemos no meio de uma sociedade que nos cobra muito, nos cobra muito. Aí você vai falar assim, eu não estou nem aí para a sociedade. Não tem como nós vivermos sem a sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade. Então não adianta eu falar, a sociedade me cobra muito, eu estou nem aí para a sociedade, eu não estou nem aí para ninguém. Eu não estou nem aí para ninguém. Não, peraí, não é assim. A gente tem que estar aí, porque se a gente falar eu não estou nem aí para ninguém, isso significa que eu já desisti da vida, eu já desisti de mudar. Eu estou dizendo assim, não, eu sou um toco de aroeira torto e vou continuar um toco de aroeira torto, eu não vou mudar, eu não vou melhorar. E não é assim que a gente tem que ser. A gente tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor. Eu conheço pessoas que chegam na idade, por exemplo, a pessoa fica ali com seus 60 anos, 70 anos, e ele não recebe visita nem dos próprios filhos. Porque ele é uma pessoa que dizia assim, eu não tô nem aí para ninguém. E aí de repente ele chegou aos seus 70 anos e ele vive sozinho.
solitário, fechado dentro de uma casa. Não recebe a visita dos filhos, não recebe a visita das netas, não recebe a visita de um amigo, porque ele não tem amigo, ele não teve amigo. É muito triste. Eu conheço uma porção de pessoas que vivem assim. E de repente as pessoas passam e dizem, coitadinho, coitadinho que nada. Coitadinho é de quem conviveu com essa pessoa. Egoísta, dura, não quis mudar, não quis ser diferente. Agora curte a solidão sozinho. Não é porque ele era bonzinho, porque não quis. Não quis, ele rejeitou as oportunidades que ele teve de ser uma pessoa melhor. Então a gente tem que pensar nessas coisas, eu preciso ser uma pessoa melhor, porque será que os meus filhos virão me visitar? Quando eu estiver velho, quando eu estiver lá na minha idade, dos meus 70 anos, com fé em Deus, eu chego lá, né? Esperança está grande. Mas não sei, pode ser que não, mas se eu chegar, será que os meus filhos virão me visitar? São assim, coisas que a gente tem que pensar. Né? Será que eu vou ter um amigo que vai me visitar no hospital se eu estiver doente? Será que eu vou ter um filho que vai me visitar no hospital se eu estiver doente? Tem pessoas que não recebem visita. Não recebe. Porque ele não quis melhorar. Que se dane a sociedade, que se dane o meu amigo, que se dane o meu vizinho, que se dane todo mundo. Eu sou assim e se quiser me aceitar assim, tudo bem. Se não quiser, então eu tô careca para isso. Não é assim, gente. A gente precisa mudar. Será que o mundo inteiro está errado e só eu que estou certo? É só para a gente refletir. Porque dentro de uma empresa, a gente vai passar por situações. Eu sou professor também de um grupo de adolescentes na minha igreja. E aí eu estava com um adolescente e assim, eu interagindo com eles, brincando, e tem uma adolescente que é muito dura nas palavras. Aí eu pedi ela para ler. Ela fez assim, gesticulou, não ia ler. Aí todo mundo leu. E eu perguntei para ela, por que que você não quis ler? Ela assim, porque eu não quis. Aí eu olhei para ela e falei, essa resposta não é convincente. Porque se eu não li é porque eu tô rouco, é porque eu tô doente, é porque eu tô inseguro. Mas eu não li porque eu não quis? É porque eu não quis. Eu falei, olha, às vezes, como a gente estava numa igreja e tal, às vezes aqui a gente suporta você em amor. Só que lá fora as pessoas não vão suportar você. Elas vão excluir você. Elas vão te apedrejar, te massacrar. Porque as pessoas não vão suportar esse tipo de atitude. Aí ela... eu sou livre. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu fiquei olhando aquilo, gente. Fiquei com pena dela. Fiquei com muita dó. Por quê? Não quer melhorar. Não quer ser diferente. E aí eu falei algumas coisas, né? Dando a ela a oportunidade de ser diferente. Ela me ignorou. Então assim, não quer. Tudo bem, eu lavo minhas mãos. Mas a gente precisa ter uma atitude diferente. A gente tem que querer essa mudança. Como que eu vou trabalhar dentro de uma empresa e de repente vem a oportunidade para que eu possa melhorar ou desempenhar melhor a minha função e eu vou dizer, assim tá ótimo. Se não quiser o meu serviço assim, tô indo embora. Se vocês não quiserem eu desse jeito, então que se dane a empresa, que se dane o negócio. Eu não quero nem saber, o que eu posso oferecer é isso. Não é assim. A gente precisa... Não, realmente, eu posso ser melhor que isso. Eu posso fazer diferente, eu posso doar muito mais que isso. Eu posso entregar muito mais que isso. Eu sou capaz, nós somos capazes de fazer mais, de fazer melhor, de entregar algo maior, de fazer a diferença. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguém quer falar? Está todo mundo tão em silêncio.
Mas por que medir é tão importante assim? Ora, sem métricas e indicadores de gestão, fica difícil saber exatamente o que precisamos melhorar. E também quais são os impactos das nossas ações. Precisamos medir as coisas e depois melhorá-las. A gente mede, depois melhora. Depois a gente mede, aí a gente faz uma comparação. O que melhoramos? O que melhorou? O que melhorou trouxe qual consequência? As melhorias que nós tivemos trouxe quais consequências para a nossa empresa, para o nosso negócio? Quais foram as consequências para os colaboradores envolvidos no processo? E aí a gente começa a ter informações importantíssimas. Como eu disse a vocês, você vai ao médico, você consulta, ele te passa o medicamento, você vai para casa, bebe o remédio, depois volta no retorno ao médico e aí você diz, o remédio foi bom, eu estou curada, eu sarei. Qual foi o efeito? Né? O efeito foi positivo. Ah, eu cheguei em casa, bebi o remédio, fez mal. Opa, então peraí, volta aqui novamente. Vou te passar um outro remédio. Passa um outro remédio, uma outra fórmula. Ah, porque nem sempre os processos vão dar certo. De repente a gente fala, não, vamos tomar essa decisão, vamos fazer dessa forma, de repente não dá certo. Aí a gente tem que mudar a estratégia. Não é diferente, é bem semelhante, né? Só para vocês entenderem. Em todo caso, fica claro que dentro da gestão de desempenho há um componente de medição e um componente de melhoria. Mediu, melhorou. Mediu, melhorou. Mediu de novo. Qual foi o sinal de melhora? Cresceu, evoluiu, melhorou? Qual foi as consequências da melhoria? E assim a gente vai fazendo as anotações. E a gente, no final, a gente vai ter um relatório anual de todos os colaboradores. Que no final o desempenho não pode ser dissociado aos objetivos estratégicos da empresa. Bom, a gente vai parar por aqui, né? Já estamos aí em cima do horário. Sexta-feira, né? Hoje é o dia de vocês deitarem e descansarem um pouco mais tranquilos, sabendo que muitos amanhã não trabalham, mas que você vai poder ficar aí com a sua família e descansar um pouquinho, né? No sábado eu creio que outros trabalham, mas que não lavar muita roupa. Aí acaba trabalhando mais, né, no sábado do que no dia de semana, quando está lá no emprego. Porque aí vai lavar roupa, limpar a casa e com essa ventania, essa poeira, misericórdia, eu fico com pena de vocês, mulheres. Mas vocês vão conseguir organizar isso tudo rapidinho, porque vocês são espertas, vocês vão começar cedo, né, e depois à tarde vocês terão um tempo livre aí para vocês curtirem suas famílias. Pessoal, boa noite, excelente final de semana para vocês. Segunda-feira a gente volta. Um forte abraço, muito obrigado pela participação. Boa noite, bom final de semana para todos. Boa noite para todos. Uau, bom final de semana. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite.